vamos ao capítulo 1, né, começando a nossa sequência de cursos sobre o livro Delineando a Pesquisa Clínica. Vamos começar com o capítulo 1. O capítulo 1 ele é um capítulo introdutório e que, na verdade, ele apresenta uma ideia geral do livro. Tá? Ele apresenta, na verdade, a epistemologia de um protocolo de pesquisa, né? Quais são, um resumo sobre como são as partes principais da realização de um protocolo de pesquisa. Tá? Nos demais capítulos, vamos tratar detidamente de cada um dos aspectos que eu falar aqui nesse vídeo. Então, não precisam ficar assustados nem apressados, porque vamos tratar com bastante detalhe cada uma das partes. Então, é só uma apresentação geral. Tá? A ideia desse capítulo 1, ele apresenta uma analogia, né, da pesquisa como uma analogia do corpo humano. Então, o corpo humano tem uma anatomia, né, tem uma forma, e tem uma fisiologia, que é como as estruturas biológicas operam no ambiente. A pesquisa clínica é meio parecida, ela tem uma anatomia, que é quais são os componentes dela, e tem uma fisiologia. Então, a pesquisa clínica, o protocolo de pesquisa clínica, ele é composto de que partes e como essas partes operam, como essas partes funcionam. Tá? Então, falando inicialmente da anatomia, né, das partes de um protocolo de pesquisa, ele começa com a questão de pesquisa. Então, para você fazer um protocolo de pesquisa, você tem que saber o que você quer estudar, né? A questão de pesquisa. Isso é uma coisa óbvia, mas não é trivial. Muitas pessoas pecam já nessa primeira parte. Então, elas acham que tem uma boa questão de pesquisa, mas, na verdade, a questão não é tão clara quanto poderia ser. Tá? Por quê? Porque as pessoas não pensam muito bem sobre as palavras que elas utilizam na questão de pesquisa. Então, por exemplo, eu quero saber se um certo remédio gera efeito para a redução da hipertensão. Esse é um exemplo. Quero saber se um remédio gera efeito na redução da hipertensão. Isso, de forma geral, parece uma questão de pesquisa. Tá? Mas tem algumas palavras nessa frase que ainda não estão claras. A primeira é efeito. O que é efeito? Né? Qual é o indicativo fisiológico, por exemplo, que vai dar a sensação de que existe um efeito? É a redução da pressão arterial? É o fato da pessoa dizer que está se sentindo melhor? É o fato da pessoa parecer mais feliz? Né? O fato da pessoa perder peso? Então, qual é a medida de efeito que você vai utilizar? Então, parece uma frase muito clara, mas quando você decompõe ela em partes menores, o que é importante para a pesquisa clínica, você vê que ela é um pouco frágil ainda. Então, efeito é uma palavra, a própria definição de hipertensão, o que é hipertensão, quais são as características, é algo que tem que ser estudado, e o que é redução, né? A redução da hipertensão, redução em quanto? Como você não sabe qual é a variável que caracteriza a depressão do seu interesse, você não sabe discriminar o quanto de redução é necessária para você ter um efeito relevante. Tá? Então, esse é um pequeno exemplo, só na questão de pesquisa, tá? Para você refletir um pouco. Depois disso, continuando sobre a anatomia da pesquisa, né, dos projetos de pesquisa clínica, você tem a relevância. Então, a relevância da pesquisa. Então, dado que eu tenho uma questão de pesquisa, e ela é razoavelmente clara, qual é a relevância? Qual que é a importância desse estudo? Qual é o background por trás? Né? Às vezes é uma questão que já foi muito estudada, muito entendida, já existe reprodutibilidade, então ela já foi reproduzida várias vezes, em boa parte dela já se encontrou o efeito esperado, então parece que é uma questão que está um pouco, que é comum. Tá? Uma coisa importante, na ciência, uma das coisas muito importantes é a reprodutibilidade. Não adianta só você escrever um único artigo mostrando o resultado e acabou. Tá? E pronto. Não. De tempos em tempos esse estudo deve ser reproduzido. Essa é uma tendência muito importante atual, de que a ciência, para ser ciência séria, ela tem que ser uma ciência reprodutível. Ela tem que ser reproduzida ao longo do tempo várias vezes, e também em diferentes centros, em diferentes condições, o efeito que você observa deve continuar acontecendo. Então, às vezes, a sua pergunta de pesquisa pode ser uma pergunta comum, né, ou que já foi feita, mas nunca foi feita no seu país. Ou nunca foi feita a última vez que ela foi feita há 20 anos atrás. Nunca foi reproduzida de novo. Isso pode dar uma relevância. Tá? Só para você fugir, por exemplo, da questão de inovação.
Uma pergunta tem que ser nova, ela tem que ser diferente de tudo que já foi feito. Não, ela pode ser uma melhoria do que já foi feito ou uma reprodução de algo que já não é reprodutível há muito tempo. Tá? Então, essa é a questão da relevância. Depois a gente entra no delineamento de pesquisa, que é algo muito importante. Tem a questão da abordagem, né, da abordagem epidemiológica, ou do desenho de estudo. Desenhos de estudo são coisas complicadas. Tá? Não porque o desenho em si é complicado, mas na verdade o uso dele. Então, a relação entre a questão de pesquisa e o desenho de estudo. Às vezes você entende bem os desenhos de estudo, você tem uma boa pergunta de pesquisa, mas quando você relaciona os dois, será que esse é o melhor desenho de estudo para a minha pergunta? Aí as pessoas às vezes cometem erros, tá? Ou cometem inconsistências. Tá bom? Então, vamos tratar nesse livro de principalmente quatro tipos de desenho de estudo. Tá? Vamos falar dos estudos cross-sectional, ou estudos transversais, ou ainda estudos observacionais, são meio sinônimos. Tá? Então temos estudos transversais, temos os estudos caso-controle, então, onde pegamos um grupo de pessoas expostas a um evento, um outro grupo de pessoas não expostas. Temos os estudos de cohort, onde é um estudo longitudinal em que vamos seguindo um grupo de indivíduos ao longo do tempo. E temos os estudos de casos clínicos não, de randomized control trials, né? ou os estudos de ensaios clínicos randomizados. Tá? Ensaios clínicos randomizados que são utilizados principalmente na indústria farmacêutica, mas desses quatro tipos de estudo é o que agrega maior dificuldade e maior tempo de execução, né? Você tem que ter um bom controle experimental no momento de fazer um estudo clínico randomizado. Outra coisa importante também, as pessoas acham que dentre os desenhos de estudo existe uma hierarquia. Então, o pior deles é o estudo com caso único ou com séries de caso, e o mais importante é o Randomized Control Trials ou os estudos clínicos randomizados. Isso não é verdade, tá? Que fique claro. Cada desenho de estudo atende necessidades diferentes. Tá? Então, às vezes, quando você tem uma questão de pesquisa nova, né, que nunca foi detectada, uma doença nova, ou uma relação entre duas variáveis que você não conhecia, e você não tem tempo de realizar um estudo longitudinal, porque é questão nova, às vezes o melhor caso, o melhor tipo de desenho de estudo é o desenho em séries de caso ou desenho com um estudo transversal. Tá? Então, o tempo determina qual tipo de desenho experimental é melhor. A ideia é que não existe uma hierarquia deles, não existe o pior e o melhor. Eles são necessários em diferentes fases do desenvolvimento científico e para diferentes usos, em função do tempo, em função dos recursos e por aí vai. Tá? Então, teremos capítulos sobre cada tipo de desenho de estudo, onde vamos trabalhar detidamente sobre cada um deles, mas a ideia é que você tenha essa apreciação geral aqui. Tá? Para você realizar o desenho de estudo, você tem que ter basicamente dois tipos de variável. Tá? Aí você tem o jargão, ou as formas de falar, do estatístico, né, daquele que trabalha com análise de dados, e do epidemiologista, aquele que trabalha com política pública aplicada, utilizando análise de dados. Tá? Para fazer um desenho de estudo, você tem que ter as variáveis independentes e variáveis dependentes. Uma outra forma de falar isso, ligado mais à epidemiologia, você tem as exposições, né, e os desfechos. Então, se você for exposto à poluição, você pode desenvolver algum problema pulmonar. Tá? Então, se continuamente você for exposto à poluição, isso acarretará um certo problema pulmonar. Então, você tem a exposição, que é a poluição, e o desfecho, que é a doença pulmonar. Ou você tem a variável independente, que é a exposição à poluição, e a variável dependente, que é o desenvolvimento de uma doença pulmonar. Tá? Vamos falar, durante estes vídeos, utilizando as duas terminologias. Tá? Elas são totalmente comparáveis, não tem diferença entre elas. Mas uma coisa importante quando você vai fazer uma pergunta de pesquisa, determinar quais são suas exposições, ou variáveis independentes, seus desfechos, ou variáveis dependentes, ou em inglês, o exposure, o outcome, né? Os 6 termos são comparáveis. E aí vem uma pergunta importante. Eu sei que eu quero estudar
exposição à poluição. Aí vem uma pergunta, o que é exposição à poluição? Vem a questão da variável. Como você vai medir a exposição à poluição? De que forma? Por quanto tempo? Que tipos de partícula você vai medir, tá? na poluição? Então, existe a questão de pesquisa, a importância da questão de pesquisa, a ideia do desenho de estudo escolhido, e a partir daí você vai pensar nas variáveis, em como você vai coletar as variáveis. Tá? Em como. Então, por quanto tempo, de que forma, isso tem que estar muito claro, porque você pode coletar a mesma variável, a mesma exposição, de várias formas, levando a resultados diferentes. Isso tem que estar muito claro no seu protocolo de pesquisa. Qual a variável e como ela foi coletada. Tá? E esse como tem que estar descrito de uma forma clara o suficiente para que outra pessoa consiga reproduzir seu estudo. Isso é uma das coisas mais importantes do protocolo. Tá? A clareza das variáveis coletadas. Se você utilizar um questionário, tem que ter uma referência para o questionário original, para que outra pessoa possa utilizar. Se você utilizou uma medida clínica, qual o nome do aparelho que você utilizou para medir, como fazer uma descrição para que outra pessoa consiga reproduzir as variáveis da melhor forma possível. Tá? Outra coisa importante também é a análise dos dados, é a análise estatística. Né? Vamos ter capítulos sobre as principais análises estatísticas. Esse não é um curso de estatística aplicada, é um curso mais de metodologia. Então vamos com o aparato estatístico até um certo nível, mas vamos deixar posteriormente referências para cursos um pouco mais avançados dessa parte. Mas um aspecto importante que vamos tratar nesses vídeos é sobre a questão do cálculo de amostra, como realizar um bom cálculo de amostra, dependendo do tipo de estudo e dependendo da pergunta. Tá? Então, isso é muito importante. A ideia é que você saia, durante esse curso, né, essa série de vídeos, que você saia estruturado sobre como realizar o cálculo de amostra. E também qual o tipo de teste estatístico mais recomendado para um certo tipo de desenho que você tiver. No que diz respeito à análise estatística, vamos deixar indicações para que você possa melhorar o seu conhecimento de estatística para utilizar técnicas mais avançadas. Mas vamos dar uma base, né, uma base inicial da estatística, mas o importante e que vamos tentar esgotar nesses vídeos é como fazer um bom cálculo de amostra. Isso é muito importante para o protocolo de pesquisa. Tá? E por fim, vamos tratar também, né, a ideia de um bom protocolo de pesquisa é como descrever, né, como que seria apresentar uma abordagem analítica dos resultados. Então, como pegar essa história, né, essa anatomia que eu estou contando e transformar numa fisiologia. Então a gente tem a anatomia, você tem a questão de pesquisa, você tem a importância, né, o background, você tem as variáveis, né, o que é variável independente, exposição, desfecho. Você tem a abordagem estatística, né, você tem o desenho de estudo, e juntando tudo isso você já tem uma descrição razoável da sua pesquisa. A questão é como estruturar tudo isso num texto, como transformar isso num produto, né, num material que pode ser avaliado por outras pessoas. Essa é a abordagem analítica final, né, que é como trabalhar com a maquiagem, né, ou com a fisiologia, colocar todas essas partes juntas de uma forma a contar uma história. Isso seria a fisiologia de um protocolo de pesquisa. Como fazer tudo isso e apresentar. Tá? Essa será a parte final do nosso curso. E aí teremos, para fazer essa fisiologia, teremos alguns vídeos sobre cuidados especiais. Um deles é um vídeo sobre ética, muito importante. Né? Então, às vezes você pode ter uma boa pergunta de pesquisa, aparentemente, mas ela não é ética de forma alguma. Tá? Às vezes, então, isso é importante de ser mencionado ou modificado. Vamos ter um vídeo sobre controle de qualidade, como é um controle de qualidade das variáveis, como que você garante reprodutibilidade, como você garante a coleta dos dados de forma adequada, como você armazena os dados, e aí volta uma questão ética importante também. Isso são coisas da fisiologia, para deixar a sua história, né, a história do seu protocolo mais fluida, e também para aumentar a probabilidade de você conseguir verba também de pesquisa. Os aspectos éticos e os aspectos ligados ao controle de qualidade do estudo são muito importantes e aumentam muito a chance de você conseguir verba de órgãos internacionais ou coisas do tipo.
Tá? Então, cuidado com isso, a percepção disso aumenta muito a chance do seu protocolo ser premiado. Tá? Por fim, sobre essa parte inicial, vou apresentar aqui apenas a figura 1.5 do capítulo 1. Tá? Essa figura 1.5 ela é meio que um resumo, né, do capítulo. Tá? Então, você vai estar vendo aí no vídeo essa figura 1.5, ela mostra para você que a gente tem 3 instâncias. Tá? Você tem o que ele chama de verdade do estudo, verdade entre aspas, né? Que é a ideia da verdade do estudo e a verdade no universo. Tá? Esses são termos bem gerais. A ideia quando você fala de verdade no universo, tem a ver com a sua questão de pesquisa. Então, provavelmente você é um aluno de graduação, ou de pós-graduação, ou você é um clínico, ou você é um pesquisador, e você tem essa percepção do ambiente. Então, por exemplo, eu sou um médico, e eu trabalho numa instituição de saúde, e eu vejo muitos pacientes. Existe uma verdade ali, existe uma certa associação, ou uma pergunta de pesquisa que está ali e eu quero estudar. Tá? A verdade é para mim, eu quero saber se essa verdade acontece, eu quero testá-la. Então, será que os pacientes que tomam um certo remédio melhoram o quadro clínico deles? Tá? Essa é a verdade que está no ambiente, que eu quero testar. Tá? Eu acho que isso acontece, eu quero testar isso. Para saber isso, você tem que trazer essa verdade que está no ambiente para uma verdade num estudo. Então você tem que desenhar um protocolo de pesquisa, com todas as características. Questão, desenho de estudo, amostra. Né? Em geral, eu não consigo todos os pacientes do universo, eu consigo apenas alguns. Então você tem a sua população de interesse, por exemplo, todas as pessoas que têm hipertensão. Essa é a primeira população de interesse. Só que eu não tenho acesso a todas, eu tenho acesso aos hipertensos apenas na minha clínica. Então você tem a população-alvo e a população acessível. Tá? Essa é a diferença. Aí você tem a verdade no ambiente e a verdade no seu estudo. Tá? E aí você vai ter certas limitações do seu estudo também. Então você pode fazer um desenho de estudo perfeito, mas que ele vai ter problemas. Às vezes você não consegue todas as pessoas que você tem, às vezes você não tem todo o tamanho de amostra que você gostaria. Né? Às vezes você tem desbalanceamento, você tem mais homens, mais mulheres, pessoas mais jovens, mais velhas. Isso são fontes de erro. Vamos ter um vídeo também sobre fontes de erro. Né? Como você controla as fontes de erro. Na hora de trazer do campo das ideias para do campo sensível, né? Da vida real, temos muitos problemas. E aí como você lida com isso? Tá? Para tirar um pouco do romantismo da ciência. Né? Na verdade a ciência é feita de trabalho duro. E por fim, dado que você tem uma verdade no ambiente que você trouxe para o seu estudo e realizou o estudo, né, com certos problemas, com certos vieses, com certos erros que você vai tentar controlar, você tem os seus achados. Então, à luz de tudo que aconteceu, eu tenho o que eu encontrei, eu tenho os meus dados. Fiz análise dos meus dados, tive alguns resultados. Com base nesses resultados da minha amostra, como eu consigo retornar à população, não só a população-alvo, como a população acessível, e realizar uma inferência. Tá? Então, isso é muito importante em ciência, é a questão da inferência. Então, na minha amostra, eu consigo dizer que o remédio gerou efeito em reduzir um sintoma. Será que isso na população vai acontecer também? Se for acontecer, com que margem de erro? Tá? Então, isso tem que estar muito claro. No momento de você comunicar o resultado de pesquisa, você comunica as características da sua amostra, os erros associados, né, como você fez para lidar com eles, e os seus achados. Com base nesses achados, você vai tentar fazer uma inferência. Falar, eu acho que isso acontece na população com uma certa margem de erro ou sob certas condições. Tá? Então, esse é um resumo de como acontece o processo científico. Por isso que ele tem que ser reprodutível e reproduzível ao longo do tempo. Tá? Porque sempre vão ter erros associados e sempre vão ter possibilidades de novos estudos com maior controle experimental e maior qualidade. Tá? Então, esse é um resumo inicial do capítulo 1. Para encerrar esse vídeo, né, isso vai ser um costume nos nossos próximos vídeos, vou resolver um dos exercícios presentes em cada capítulo. Tá? Esse exercício, são exercícios guias, a ideia é que a gente responda a um deles aqui,
e depois vocês discutam os seguintes. Tá? No próprio livro tem as respostas, recomendamos que você veja depois, mas tente fazer os exercícios, eles são bem legais. Tá? A descrição que a gente tem de um dos exercícios, a ideia é a seguinte. Eu vou falar a descrição de um estudo, tá? Uma descrição geral, e a ideia dessa descrição é que você transforme essa descrição nas características de um estudo. Então, identifique qual é a questão de pesquisa, qual é a população-alvo, né, e a população acessível, e o resultado principal. Tá? Então, a descrição é a seguinte. Dando vitamina D a pacientes com deficiência desta vitamina, a realização disso pode melhorar a força física, né? Mas pouco é conhecido sobre a influência que a suplementação de vitamina D pode ter no enfraquecimento muscular por conta da idade. Então, vitamina D é importante para a melhoria da força muscular, mas não se sabe a influência da vitamina D para melhorar a fraqueza resultante da idade. Tá? Selecionamos 38 homens com 70 anos de idade ou mais, de uma clínica de tratamento de hipertensão, que foram randomicamente ou aleatoriamente colocados para receber ou suplementação por vitamina D ou placebo, né, em um dos dois grupos. A força física deles, do quadríceps, né, da perna, foi medida por meio de um dinamômetro depois de 6 meses de treinamento. Tá? E o resultado que se encontrou é que a suplementação de vitamina D ou o placebo resultaram em resultados de força nos idosos semelhantes. Essa é uma descrição de um resultado de pesquisa. A ideia é que você identifique qual é o tipo de desenho de estudo, quais são as características de uma forma bonitinha, né? Estruturada. Então, vamos dar um minutinho para você responder. Se quiser, você pausa, pense um pouco. E a resposta, né? Para isso, sumarizando essa história que eu contei, a história de um estudo, esse é um estudo randomizado controlado cego, né? Onde o tratamento com vitamina D, em teoria, deveria aumentar a força muscular na perna em homens com 70 anos ou mais hipertensos. Então você consegue resumir uma hipótese de pesquisa para uma pergunta de pesquisa mais simples, deixando claro a população-alvo, homens hipertensos com 70 anos ou mais. O desenho de estudo é um estudo randomizado controlado. Na descrição você viu que os homens eram sorteados para serem assinalados no grupo vitamina D ou grupo controle, né? E na pergunta você fala o resultado que você esperaria. Na descrição que eu fiz, eu mostrei que os grupos não tinham diferença. Mas, quando você escreve o protocolo, você assume, né, porque você não tem o resultado ainda, você assume que essa diferença existe. Então, eu acho que num estudo randomizado controlado, onde o tratamento com vitamina D vai aumentar a força muscular da perna em homens hipertensos com 70 anos ou mais. Então você assume qual hipótese você esperaria, porque isso é um protocolo, é antes da coleta dos dados. Tá? Então, espero que tenham aproveitado essa primeira videoaula, deem uma lida no capítulo, discutam entre vocês e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!